Mas não foi só essa metáfora que a gente pegou, a gente resolveu pegar também a metáfora da construção civil. Ah, porque construção, você não constrói só carro, a gente também constrói prédio. E a gente adora falar sobre a metáfora da construção civil, e na metáfora da construção civil, você espera que tenha toda uma papelada, não sei o que, e a gente sabe muito bem onde é que isso foi dado. Todo o tempo que a gente passou ou ainda passa na nossa área fazendo paperware. A gente produz papel, a gente trabalha com Word, o nosso principal IDE é o Word. What the fuck? Tipo, galera, se você faz a comparação com a engenharia civil, você vai querer ser o operário que está lá embaixo? Não. Você quer ser o capataz, você quer ser o mestre de obra, você quer ser, na verdade, o cara lá que é o arquiteto, que é o gerente, que é o gestor e assim por diante. Quem vai querer ir para a faculdade para ser o operário? Mas, na boa, o que tem de o que a gente faz em comum com a engenharia civil? Nada. Ou muito pouco. Quer ver só? Terminei de construir esse prédio aqui, eu chego à conclusão de que ele ficou muito bonitinho, mas eu queria mesmo que ele ficasse 1 metro para a esquerda. Vocês podem colocar 1 metro para a esquerda, por favor? Veja, a pergunta já soa absurda na cabeça de vocês, porque o prédio está num mundo físico. E no mundo físico, você não só sabe que é absolutamente caro e improvável de você botar esse prédio 1 metro para a esquerda, como você, justamente porque sabe disso, nem sequer cogita fazer uma pergunta tão imbecil quanto essa. Mas no software, que é um mundo completamente digital, não tem esse custo do mundo físico. Então as pessoas fazem esse tipo de pergunta o tempo todo, e quer saber, elas estão certas. A gente pode começar pelo telhado flutuando, porque não tem nem gravidade, não tem essas coisas que tem no mundo físico. A comparação está estapafúrdia, mas ela quebra a gente. Sabe por quê? Porque, veja só, você pega a aviação, né, tem sempre essa história assim, a mamãe fala assim, olha, quando você for entrar no avião, né, veja se o piloto tem lá os cabelos brancos, né, que é um cara experiente, porque afinal de contas você não quer pegar um piloto inexperiente. Pergunta é, quantos Lucas a gente tem aqui? Sério? Eu estou olhando aqui de cima, tem um Luca, mas quem mais aqui, sabe, tem um monte de cabelo branco e está escrevendo código ativamente? São muito poucos, galera. Isso é um problema, porque a gente precisa que as pessoas fiquem na área por muito tempo, porque fazer software é difícil para dedéu, e a gente precisa que essas pessoas fiquem e sejam incentivadas a ficar, mas a gente não incentiva quando a gente faz uma comparação estapafúrdia com fábrica, com engenharia civil e assim por diante, porque vocês acham que vocês vão para a faculdade e se programarem vão virar operários, e não é essa a metáfora certa. Fato é que desenvolver software é difícil pra caramba. De fato, é talvez uma das coisas mais difíceis que o ser humano possa produzir é software. E um cara que explicou muito bem isso foi Frederick Brooks, no muito conhecido artigo de que não existem balas de prata. Esse artigo ele é interessante porque o termo não há bala de prata, ele é absolutamente usado em excesso, muito mais do que deveria. O único problema é que 99,99999% das pessoas que usam essa expressão jamais leram um artigo e sabem do que se trata. E sabem o que ele quis dizer com esse artigo para começo de conversa. A premissa dele era muito simples. Esse artigo, a propósito, foi escrito há 25 anos e praticamente todas as vezes que eu vou fazer uma apresentação eu tenho que voltar a ele, porque parece que ele tem aquela base, aquilo nunca muda, passam-se 25 anos, passa o que for, você acaba sempre voltando a esse artigo aqui. E o que ele diz é o seguinte, em 1986, quando ele publicou esse artigo, 86, 87, ele falou assim, eu não acredito que dentro de 10 anos a gente vai ter, na área de desenvolvimento de software, um ganho de produtividade de uma ordem de grandeza, ou seja, a gente não vai conseguir em 10 anos ficar 10 vezes mais rápido ou 10 vezes mais confiáveis na forma de fazer software. Isso é o que ele estava dizendo nesse artigo. E ele fazia uma comparação explícita com a parte de engenharia eletrônica, porque a eletrônica evoluiu de uma maneira muito rápida e as pessoas têm expectativa de que o software também evolua de uma maneira muito rápida. A eletrônica teve ganhos exponenciais assustadores, e o que as pessoas não percebem é que o grande problema não é tanto a área de software não conseguir imitar isso.
mas é o fato de que é extremamente incomum e excepcional a área de eletrônica ter conseguido dar esses saltos. Mas eles trabalham com conceitos, as coisas são diferentes. Na eletrônica é uma coisa e no software é uma outra coisa. E o que torna o software difícil e o que faz com que ele acreditasse que a gente não fosse ter um ganho de produtividade tão acentuado em 10 anos é o centro da questão aqui. Então, o artigo, quando ele fala que ele não acredita que vai ter bala de prata, significa simplesmente, olha, não me parece que a gente vai ter ganhos de 10 vezes em um espaço de 10 anos. Ele não faz previsões daí para frente. De fato, eu até diria para vocês que algumas das coisas que ele aponta como sendo a direção correta, a gente já está nessas coisas. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Então, talvez, não diria que existe uma bala de prata, mas a gente está bem melhor do que estava em 86. E o ponto fundamental que ele defende é o seguinte: existem, dentro de fazer software, aquilo que ele chama de problemas essenciais, que estão na essência, estão na base de fazer software, eles não vão mudar nunca. E eles são extremamente difíceis de lidar. E existem problemas que são acidentais, que são problemas, vamos dizer assim, superficiais, perto desses problemas básicos que estão na área de software. A propósito, se vocês quiserem ler esse artigo na íntegra, ele está disponível na internet, nesse link, e eu sugiro fortemente que vocês façam essa leitura. Ela é muito educativa para quem está fazendo software. Do ponto de vista do que são os problemas que ele considera como essenciais, há 4 pontos que ele aborda em particular. O primeiro deles é a complexidade. E ele defende que fazer software envolve uma complexidade que é maior do que qualquer coisa que o ser humano possa tentar fazer. Por exemplo, fazer um computador por si só é algo complexo, mas a complexidade de fazer software, ela tende a ser ainda maior. E eu explico a razão para vocês em um segundo. Quando você faz um prédio, você tem que lidar com uma quantidade gigantesca de elementos. Então você tem tijolo, você tem essas placas aqui de cima, você tem o piso, você tem um monte de coisas que você tem que lidar quando você está fazendo um prédio. Mas, ao contrário do que acontece num prédio, em software, cada um dos elementos que fazem parte do software é, por definição, ou deveria ser, um elemento distinto do outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma sala como essa aqui, existem muitos elementos, mas eles são elementos muitas vezes do mesmo tipo que se repetem. Então olhem aqui para o chão, vocês vão ver que tem uma placa de cerâmica, e essa placa de cerâmica, a mesma placa é repetida e usada várias vezes aqui. Aqui no teto você vê uma placa branca que é usada várias vezes. Você vê uma luminária que é usada várias vezes. Então no momento que você aprende a instalar uma dessas placas no chão, você pode instalar quantas você quiser. No momento que você aprende a instalar aquela ali, você também instala. Então você tem o mesmo elemento que é repetido uma infinidade de vezes. Isso não acontece em software. Em software, quando você tem uma função, por exemplo, um trecho de código aqui, e você tem o mesmo trecho de código desse outro lado, você faz o quê? Ou deveria fazer o quê? Você junta isso numa função. Então você unifica e aquilo dali vira uma coisa só. E se você faz isso permanentemente, o que acontece é que é como se você tivesse um prédio em que cada uma dessas placas fosse, na verdade, uma placa completamente diferente da outra, que demanda, por sua vez, um jeito completamente diferente de instalar, que demanda todo um aprendizado completamente diferente, entendeu? Em software, os elementos são distintos. E o fato deles serem distintos tem um impacto profundo na complexidade do software e na complexidade para explicar o software, para explicar uma função e assim por diante. Então, a gente lida com algo que apenas por esse fato já é bem mais complexo do que a gente veria, por exemplo, no mundo físico. Um outro problema que a gente tem em software é o problema de conformidade. O mundo físico, ele mantém conformidade com algumas leis básicas da física. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela diz que se você solta alguma coisa aqui, aquilo vai cair, e isso impacta a maneira como a gente constrói as coisas. Por exemplo, como existe a lei da gravidade, a gente entende que, de um modo geral, a gente não começa as coisas pelo telhado, porque não dá para ficar lá o telhado flutuando.
né? A menos que você use coisas para isso, mas em princípio é complicado começar pelo telhado, então a gente começa pela base. Digamos assim, essas leis, elas meio que orientam o nosso caminho. No software a gente não tem leis que nos ajudem. Não existem leis físicas que nos ajudem, até porque o software não está embutido num meio físico, ele está embutido num meio digital. Isso torna a nossa vida muito complicada, sabe por quê? Porque enquanto no mundo físico a gente tem que ter conformidade com a física, no software a gente tem que ter conformidade com o sistema que a gente está integrando do PagSeguro, ou o sistema que a gente está integrando do não sei aonde, e várias outras coisas que não foram, digamos assim, você pode achar, bom, as leis da física, elas foram definidas por Deus, então de repente você tem pelo menos um único arquiteto que foi lá e resolveu e definiu tudo e tem algum nível de consistência. O software, meu amigo, não tem essa consistência, porque cada pessoa, o cara do Bradesco, o cara do Santander, o cara não sei o que, todas as pessoas com quem você interfaceia, cada uma decidiu fazer de um jeito. Isso torna a nossa vida bem complicada. A outra coisa é que o software é extremamente maleável, porque o software ele vive no mundo das ideias, ele não tem uma representação física, de novo. E isso traz então essa expectativa nas pessoas de que elas podem mudar o que quiser a todo momento, e de fato é o que elas pedem a vocês o tempo todo. Ah, dá para botar isso aqui só daqui para cá? Ah, dá para botar isso aqui numa outra corzinha? A gente está toda hora sendo inundado por perguntinhas como essa, e essas perguntinhas elas fazem sentido, porque as pessoas entendem que isso é um mundo digital, onde isso deveria ser barato. Elas não estão erradas, isso realmente deveria ser barato. E, para complicar tudo, o software é invisível. Você não tem o privilégio, como no mundo físico, de ver uma sala grande e aí começar a ter noções de espaço, como é que você deixa a cadeira de um lado para o outro para formar. Não existe esse software. Isso torna a nossa vida extremamente complicada. Bom, mas trazendo isso especificamente para o campo do software, para o nosso dia a dia, como é que isso se manifesta? A gente tem duas perguntas fundamentais a responder quando a gente está fazendo software. Pergunta número 1 é, ele faz a coisa certa? Ou seja, aquilo que eu estou me propondo a fazer é o que vai resolver o problema do meu cliente? E a pergunta número 2 é, ok, uma vez que eu me proponho a fazer alguma coisa, eu estou fazendo isso da forma certa? A pergunta realmente mais importante aqui é a pergunta número 1. É a mais essencial de todas. Eu estou fazendo a coisa certa? Veja, não adianta nada você estar fazendo um software perfeito com todos os test units maravilhosos, escambau, mas que está resolvendo o problema errado. A grande dificuldade em software é esse diálogo permanente com quem está pedindo software para tentar entender, afinal, meu amigo, o que é que vai resolver o teu problema. Quando, na verdade, ser cliente de um projeto de software é muito difícil. É extremamente difícil e vocês talvez não tenham a noção e a dimensão do quão difícil isso é.